Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje trataremos do plano, do projeto de Deus para salvar o homem, para salvar a humanidade. Eu sei que é um assunto que ninguém gosta de discutir, dificilmente ouvimos alguém pregar sobre isso na igreja, mas é importante que todo cristão, a Bíblia diz que nós devemos ter palavras de mansidão e de sabedoria para explicar àqueles que questionarem a respeito da esperança que existe em nós. Você sabe explicar a diferença entre a santificação, uma santificação definitiva para uma santificação progressiva, para uma santificação final? O que é regeneração? O que é justificação? O que é adoção? E o que é glorificação? No final desse vídeo, se você tiver a paciência, a graça de acompanhar, você conseguirá responder todas essas perguntas. Aproveitando a oportunidade, dá um joinha para fortalecer e pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que têm sede de salvação e não estão na igreja apenas para receber bênçãos financeiras, mas a bênção de ser salvo em Jesus Cristo. O texto base hoje está em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o que diz? Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Olha, aqui o autor, o apóstolo São Pedro, conseguiu colocar as três pessoas da Trindade dentro de um versículo bíblico. Então aqui ele mostra o ato de Deus Pai eleger, o ato do Espírito Santo santificar o homem e o ato de sermos purificados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui temos as três pessoas da Trindade trabalhando em prol da salvação do homem. Eu não vim aqui defender Trindade, eu não vim aqui defender predestinação, nada disso. Eu vim aqui apenas trazer um estudo sobre a salvação. O ato de Deus escolher alguém, existe a questão que é muito debatido e já virou um veneno espiritual falar sobre isso, porque as pessoas não querem nem ser salvas, elas querem debater sobre a salvação, e isso é perigoso. Então, eu quero dizer aqui que independente da perseverança dos santos, dos salvos, ou qualquer coisa do tipo, falaremos sobre isso depois, mas Deus, ele escolheu um dia salvar não apenas eu e você, mas toda a humanidade. Então, eu diria aqui, para evitar de problema, evitar de debates, dizer que o ato de eleger de Deus, da eleição de Deus, seria o plano. Deus escolheu salvar eu e salvar você, através de Jesus Cristo e com a obra do Espírito Santo. Quando falamos de salvação, é interessante sabermos que entendemos que o homem, ele não é apenas um pecador, mas ele é escravo do pecado. Portanto, o homem, sem a ação de Deus, sem a obra do Espírito Santo, sem o sacrifício de Jesus Cristo, ele não consegue por si mesmo ser salvo. Precisa da obra, precisa da cruz, precisa do sangue de Jesus Cristo. Então a salvação, ela é efetuada pelas três pessoas
da Trindade. O primeiro item que eu quero trabalhar com vocês chama-se regeneração. No livro de João, capítulo 3 e versículo 3, livro de João que eu falo é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Lá está dizendo, Jesus diz para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Era necessário nascer da água e nascer do Espírito. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que nos faz caminhar por uma nova vida. Então, o ato de nascer de novo, isso é regeneração. Isso é nascer uma nova criatura. Portanto, você que já nasceu da água e que já nasceu do Espírito, precisa de mostrar frutos dignos de pessoas que de fato se converteram, que de fato é uma nova criatura. Quem era caloteiro não vai ser mais caloteiro. Quem era adúltero vai deixar o adultério de lado. Quem era mentiroso vai deixar a mentira de lado. Quem tinha um estupim curto, era muito bravo, era muito violento, vai deixar a violência de lado e vai aprender com Jesus Cristo, ser manso e humilde de coração, como Jesus Cristo disse. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, isso é o ato de regenerar. Regenerar é uma obra do Espírito Santo. Eu disse aqui que as três pessoas da Trindade trabalham juntamente. Isso para quem crê na Trindade. Tem a questão do unicista, mas aqui nós estamos observando o papel de cada um. O papel do Espírito Santo para regenerar esse homem, para regenerar esse pecador. O segundo item que eu queria tratar é justificação. Está em Romanos, capítulo 4 e versículo 5. Romanos, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: mas aquele que não pratica, mas crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Então aqui está dizendo aquele que justifica o ímpio, o ato de justificar. Romanos capítulo 4, versículo 5. Então, um dos atos de Deus é justificar o homem. O que é justificar? Justificar não é apenas você abolir, perdoar, não. Justificar é um ato que só Deus pode fazer. É um ato de pegar uma pessoa injusta e fazê-la justa, como se nunca tivesse cometido uma injustiça. É como se pegasse um criminoso que está cheio de crime, de homicídio, apagar tudo como se nunca tivesse sido criminoso, se nunca tivesse feito nada de errado na vida. Então, vemos aqui a justificação é um ato de Deus. Lembra da regeneração, que se tornava uma nova criatura? Então, o sangue de Jesus Cristo, ele não cobre pecado como o sangue dos animais lá no Antigo Testamento. Não, o sangue de Jesus Cristo, ele lava, ele purifica, ele justifica, ele faz justo aquilo que era injusto. Então Deus justifica o ser humano, justifica o ímpio, pelo mérito do sangue de Jesus Cristo. Com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus cumpre a lei e justifica o homem. Então, portanto, o preço da justificação é o sangue de Jesus Cristo e só é possível receber pela fé. Justificação só Deus pode fazer através do sangue de Jesus. O terceiro item é adoção. Filipenses 2 e o versículo 7.
Mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Aqui está a diferença de quem é servo para quem é filho. O filho precisou fazer-se de servo. Em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e o 7, deixa eu ler para vocês aqui, diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Assim que não és mais servo, mas é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está vendo aqui a diferença? Lá em Filipenses 2:7, vimos Jesus se tornando servo. E aqui em Gálatas, capítulo 4, o versículo 6 e o 7, está dizendo, portanto, não somos mais servos, agora somos filhos. Eu sei que o ser humano, nós queremos ter uma autopunição, penitência. Nós gostamos de sofrer, de fazer sacrifício. Mas a Bíblia é bem clara. O escritor aos Gálatas está dizendo, não somos mais servos, somos filhos. E no versículo 6 aqui, de Gálatas 4 e 6, vocês observam que o espírito de filho aqui, ó, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de Deus. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Abba, Pai, no original, é uma forma carinhosa de dizer papai. É uma forma carinhosa entre pai e filho. Não é uma formalidade. Então aqui nós vemos que o ato de tornarmos filhos de Deus, e não apenas servo como antes, temos o direito de ter uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Pai. Se você está me ouvindo aí e está pensando assim, não, mas o que é isso? Porque eu tenho que ser servo? Então você precisa de se converter. Você precisa de aceitar o sacrifício de Jesus de novo. Te ensinaram tudo errado. Ensinaram que você tem que fazer sacrifício, que você tem que sofrer. Não, você precisa de assumir a forma de aceitar que é filho de Deus. Então temos dois direitos. O direito de ser filho de Deus é o direito de ter intimidade com o Pai. Abba, Pai, ou Papai querido, tipo assim. E a forma, no caso de intimidade e os direitos, porque o servo não tem direito, mas o filho tem. Então o filho tem o direito na herança. Se o ato de regenerar é uma obra do Espírito Santo, o ato de justificar é uma obra de Jesus Cristo, porque o texto diz que com seu sangue ele nos comprou. E então o ato de adoção, lembra? O ato de adoção. Deus deu um filho legítimo que se fez servo por nós, e ele volta agora e somos adotados. No texto, nos estudos que eu fiz sobre o Apocalipse, eu falei sobre o livro, no Apocalipse capítulo 5, tinha um livro selado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ninguém podia abrir o livro, não podia olhar para o livro, não podia tomar o livro da mão do que estava sentado sobre o trono. Então o apóstolo João chorava muito, e então um dos anciões falou para ele, olha, olha, não chores, eis aqui o Cordeiro, e esse Cordeiro trata-se de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai lá, pega o livro da mão de Deus Pai. Então, a partir desse momento, começa a acontecer o restante da história.
O livro que estava selado com 7 selos não era um livro qualquer, era um testamento. E o testamento só tem valor a partir da morte do testador. Então, a partir do momento em que Jesus Cristo morre, o testamento passa a valer, mas não tinha um advogado, não tinha uma autoridade para ler os direitos que estavam naquele livro. Então, Jesus Cristo morre e ressuscita para abrir o livro. Então João não precisava de chorar mais, porque agora o livro estava sendo aberto e os nossos direitos de filhos estavam sendo ali garantidos pela abertura do livro. Somos filhos e não somos apenas meros servos que precisa de sacrificar a cada dia. Precisamos de ser santo, precisamos de fugir da aparência do mal, precisamos de buscar uma intimidade com Deus, precisamos de perseverar, mas não somos mais escravos. O penúltimo item é santificação. Existem pelo menos 3 tipos de santificação. A santificação definitiva. A santificação definitiva é o momento em que o homem aceita Jesus Cristo. O homem que eu falo é o humano. O homem, a mulher, a criança, seja lá quem for. Quando aceita Jesus Cristo, nesse momento começa o efeito da santificação definitiva. Porque Deus é santo. Existe a segunda santificação, isso aqui é para fins didáticos, para não fazer bagunça na cabeça da gente. A segunda santificação é a santificação progressiva. O que é santificação progressiva? Santificação progressiva é a medida em que o crente vai crescendo na graça e no conhecimento, vai aprendendo, não sou mais servo, agora eu sou filho, eu não preciso mais disso, tenho direito naquilo. Então você vai aprendendo sobre Deus, alimentando da palavra de Deus e vai crescendo espiritualmente, ficando mais santo. Não é emoção carnal, não é sincretismo, não é credices, é um conhecimento sólido para você se tornar uma coluna na casa de Deus. Entende? Isso é santificação progressiva. Se você vê um crente que está buscando a Bíblia, está buscando oração, está buscando no jejum, está querendo aprender, está com sede de Deus, ele está caminhando para a santificação progressiva. É claro que tem também os cães, aqueles que comem o alimento quando vem do mundo, eles vomitam lá fora tudo que eles tinham comido de ruim. Mas depois eles voltam, o cão volta ao seu vômito e come tudo de volta que ele tinha vomitado. Tem pessoas que chegam na igreja e em vez de se tornar santo a cada dia, é o contrário, é reverso. É por isso que o texto diz que ficarão de fora os cães, porque o cão pega aquilo que ele rejeitou. Mas a santificação progressiva é aquele que está cada dia mais querendo crescer. Não é emoção, não é apenas gritar na igreja, não é apenas chorar e ficar fazendo teatro, mas é uma santificação mesmo, algo dentro do coração, algo que fortalece o crente a cada dia. A santificação final. Então, a primeira é definitiva, a segunda é progressiva e a terceira é final. A santificação final, eu vou resumir ela, falar mais sobre ela no próximo item e último item. É a santificação quando entrarmos no céu. Então, naquele momento, nós não teremos mais pecado, não teremos mais necessidade, vontade de pecar. Então, é uma santificação, uma transformação total. Eu vou ler para vocês aqui em 1 João, capítulo 3 e o versículo 2. Vamos lá? 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Está vendo aqui, filho de novo? E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque assim como ele é, o
veremos. Então aqui o texto está dizendo sobre uma santificação total. Quando Jesus Cristo manifestar, seremos semelhante a Ele. Santo, definitivamente, o nosso corpo será um corpo santo. Só um detalhe aqui, é muito comum ver alguns escarnecedores tentando zombar, perguntando como é que vai ser no céu, vai ter asa no céu, vocês vão voar no céu. Olha, é só você lembrar, 1 João, capítulo 3, versículo 2, o texto diz, seremos igual a Jesus. Então no céu não teremos asa, não precisamos de voar. Seremos igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu como homem, ressuscitou e teve um corpo transformado, glorificado, e é assim que seremos lá na glória. E nosso último item é glorificação. Romanos capítulo 8 e versículo 30. Romanos capítulo 8 e versículo 30. Vamos ler aqui, vou ler para vocês. Diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Aqui falou de predestinação, aqui falou de justificação e de glorificação. Eu disse aqui que essa aula não é para falar de predestinação, porque não é sobre isso que nós estamos falando. Mas aqui o texto dizendo, aquele que justificou, estes também glorificou. E é sobre a glorificação, o último estágio da salvação que nós estamos falando. E o que é glorificação? A glorificação é quando entrarmos no céu, parecida com a santificação final. Quando entrarmos na presença de Cristo, seremos glorificados. Lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 2, Epístola Universal de João, não é Evangelho, 3 e 2, dizendo que seremos semelhantes a Jesus Cristo. E o que é que significa termos um corpo glorificado? Significa três coisas. Primeiro, o nosso corpo será transformado, o nosso espírito será transformado e viveremos sem pecado, sem necessidade de pecar. E só para fechar isso aqui, eu sei que vivemos um período difícil aí, período de crise em todas as áreas, muita gente sofrendo. Eu queria ler para vocês aqui Romanos 8, já está aqui engatilhado, Romanos 8, 18, que diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então eu deixo para vocês aí o apóstolo Paulo dizendo aqui aos romanos que o sofrimento que nós passamos, ele não pode nem comparar com a glória em que Deus tem guardada para manifestar em nós. Então, foi isso mesmo que eu li aqui, não foi? A glória vai ser manifesta, não é para nós. A glória será manifesta em nós. 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a glória será revelada em você. A glória será revelada em mim. Nós seremos glorificados. A glória será em nós e não para nós. Deixo aqui para vocês aqui que o Espírito Santo possa trabalhar com esses textos que eu falei aqui, que ele possa ainda fazer crescer mais essa mensagem na sua mente, que você possa crescer de fato na graça e no conhecimento. E até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus, um forte abraço e até mais.